O mistério da criação. A doutrina da criação ocupa um lugar central na fé cristã. Crer que Deus é o Criador do céu e da terra é confessar que o mundo não é fruto do acaso, nem de forças impessoais ou de uma necessidade cega. Pelo contrário, tudo o que existe procede do amor, da sabedoria e da vontade livre de Deus. Esta verdade não só fundamenta a dignidade da criatura humana, como também revela o sentido e o destino de todo o universo. A criação não é apenas um fato do passado, mas é um dom contínuo. Deus sustenta todas as coisas no ser e conduz a criação para seu cumprimento em Cristo. Através dos parágrafos 279 a 298 do Catecismo, vamos nos aprofundar neste mistério tão fundamental à nossa fé, contemplando com admiração a ação criadora de Deus e renovando nossa confiança em Ele como Pai e Senhor de todas as coisas. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1,1. Com estas palavras, começa a Sagrada Escritura. O símbolo da fé retoma esta afirmação, proclamando que Deus é o Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Esta fé na criação está no centro da mensagem cristã. A criação é o primeiro passo do desígnio de amor de Deus, a primeira manifestação de sua onipotência e sabedoria. É o início da história da salvação, que culmina em Cristo. A afirmação de que Deus criou o céu e a terra não é apenas uma introdução narrativa da Bíblia, mas uma profissão de fé. Crer na criação é reconhecer que tudo tem origem em Deus, que nada existe por acaso ou por necessidade. Ao dizer que Deus é o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, o catecismo abrange não só o mundo físico, mas também o mundo espiritual, os anjos, as almas humanas e toda a realidade invisível. A criação é o ponto de partida de todo o plano salvífico, que encontrará seu centro em Jesus Cristo. Por isso, contemplar o Criador é também vislumbrar a redenção que Ele nos oferece em seu Filho. A criação é o fundamento de todos os desígnios salvíficos de Deus, o começo da história da salvação que culmina em Cristo. Inversamente, o mistério de Cristo é a luz decisiva sobre o mistério da criação, revela o fim para o qual, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Desde o princípio, Deus pensava na glória da nova criação em Cristo. A criação não é um ato isolado, mas o início de um plano de amor. Tudo o que existe foi criado com um sentido e uma direção, Cristo. O universo e a história caminham para Ele, que é o Alfa e o Ômega. Assim, contemplar a criação à luz do Cristo revela sua finalidade última. Não fomos feitos ao acaso, mas para participar da glória da nova criação inaugurada por Jesus. Essa visão nos enche de esperança e nos chama a viver como cooperadores desse plano divino. A criação está na origem e na base de todas as obras de Deus. É o primeiro passo da revelação e da salvação. Ela aparece, de modo especial, no começo da Sagrada Escritura, está afirmada no Credo, celebrada na liturgia e aprofundada pela teologia. O relato da criação nos introduz ao plano de Deus e à sua sabedoria eterna. A criação não é apenas um tema entre tantos na fé cristã, ela está no ponto de partida. É por meio dela que conhecemos Deus como origem de tudo, como aquele que dá sentido à existência. A Bíblia inicia com a criação, não por acaso, mas porque tudo que vem depois, a história da salvação, a encarnação de Cristo, a Igreja, pressupõe esse primeiro ato. A liturgia também reconhece isso, louvando a Deus como Criador em cada Eucaristia. É como se cada oração fosse um eco daquele faça-se original. A catequese sobre a criação reveste-se de uma importância capital. Ela diz respeito aos próprios fundamentos da vida humana e da vida cristã, pois esclarece a resposta da fé cristã à pergunta elementar que os homens de todos os tempos têm formulado: de onde vimos? Para onde vamos? Qual é a nossa origem? Qual é o nosso fim? De onde vem e para onde vai tudo o que existe? Essas perguntas estão intimamente ligadas ao sentido da vida humana e à orientação que damos à nossa existência e ao nosso agir. A doutrina da criação não é algo teórico ou distante da vida concreta. Pelo contrário, é profundamente existencial. Todos nós, em algum momento, nos fazemos as grandes perguntas: de onde vim? Por que existo? Qual o sentido de tudo isso? A fé cristã responde com serenidade: viemos de Deus, fomos criados por amor e para o amor eterno. Essa origem determina nossa dignidade e ilumina nosso caminho.
Ignorar a criação é obscurecer o sentido da vida. Catecismo da Igreja Católica, 283. A questão das origens do mundo e do homem é objeto de numerosas pesquisas científicas que enriqueceram magnificamente os nossos conhecimentos sobre a idade e as dimensões do cosmos, o desenvolvimento da vida e a aparição do homem. Essas descobertas convidam-nos a admirar cada vez mais a grandeza do Criador, a dar-lhe graças por todas as suas obras e pela inteligência e sabedoria que dá aos sábios e aos pesquisadores. Com Salomão, eles podem dizer: foi ele quem me deu uma ciência exata das coisas, para conhecer a estrutura do mundo e as propriedades dos elementos, porque a sabedoria, artífice do universo, me ensinou. A fé católica não teme a ciência. Ao contrário, ela reconhece a beleza e a dignidade das investigações científicas. Quando bem orientadas, essas pesquisas nos conduzem ao assombro diante da criação. Quanto mais conhecemos o universo, mais contemplamos a sabedoria de Deus, que criou todas as coisas com medida, número e peso. Sabedoria 11,20. O verdadeiro conflito não está entre fé e razão, mas entre razão iluminada pela fé e uma ciência fechada ao mistério. O grande interesse que suscitam estas pesquisas está profundamente ligado às questões fundamentais do homem. De onde vimos? Para onde vamos? De onde vem tudo o que existe e para onde caminha? As duas questões, a da origem e a do fim, são inseparáveis. Elas são decisivas para o sentido e a orientação de nossa vida e de nossas ações. As perguntas sobre o início do mundo e do ser humano não são meras curiosidades. Elas tocam o coração da nossa existência. Saber de onde viemos é essencial para entender quem somos e qual o nosso destino. Por isso, a fé nos convida a refletir sobre a origem do universo com o olhar da eternidade. A origem aponta para o Criador, e o fim, para a plenitude da vida em Deus. A vida humana só encontra seu verdadeiro sentido quando é iluminada por essa dupla verdade. Fomos criados por amor e somos chamados à comunhão eterna com o nosso Criador. Desde os primórdios, a fé cristã teve de confrontar-se com respostas diferentes das dela para a questão das origens. Assim, nas religiões e culturas antigas encontram-se múltiplos mitos sobre as origens. Alguns filósofos disseram que tudo é Deus, que o mundo é Deus, ou que o devir do mundo é o devir de Deus. Outros afirmaram que o mundo é uma emanação necessária de Deus, que procede dessa substância divina. Outros, enfim, rejeitaram qualquer origem transcendente, admitindo o acaso ou o destino como causas primeiras. A Igreja sempre esteve diante de visões que tentam explicar o mundo sem reconhecer o Deus Criador. Há concepções panteístas, que confundem Deus com o próprio universo, negando sua transcendência. Outras imaginam que o mundo seja apenas uma emanação inevitável de Deus, o que nega sua liberdade criadora. Há também visões materialistas ou fatalistas, que excluem a presença divina e atribuem tudo ao acaso ou ao destino impessoal. Essas ideias, embora tragam reflexões filosóficas e culturais, não conseguem responder plenamente ao anseio humano por um sentido último da existência, sentido que só encontramos no Deus vivo e pessoal, Criador e Senhor de tudo. A inteligência humana pode, certamente, encontrar uma resposta para a questão das origens. A existência de Deus Criador pode ser conhecida com certeza pelas suas obras, graças à luz da razão humana, mesmo que tal conhecimento seja frequentemente obscurecido e desfigurado pela ignorância e pelo pecado. Por isso, a fé vem confirmar e esclarecer a razão para que todos conheçam claramente e sem erro a verdade sobre a criação. Deus não deixou o homem sem sinais. A própria ordem, beleza e complexidade do universo falam de um Criador. A razão, iluminada pela observação da natureza, pode chegar à certeza de que existe uma causa primeira e inteligente por trás de tudo. Contudo, nossa inteligência é limitada e manchada pelo pecado, o que pode levar a interpretações erradas ou incompletas. É por isso que a revelação e a fé são dons indispensáveis. Elas confirmam e purificam as conclusões da razão, conduzindo-nos à verdade plena de que Deus criou o céu e a terra por amor. A verdade da criação é tão importante para toda a vida humana que Deus, na sua bondade, quis revelar ao seu povo tudo o que é salutar conhecer a esse respeito. Para além do conhecimento natural que todo homem pode ter do Criador, Deus revelou progressivamente aos israelitas o mistério da criação, que é a origem e o fundamento de toda a história da salvação. A criação não é um detalhe periférico na nossa fé.
Ela é a base sobre a qual se apoia todo o plano divino. Desde o início, Deus foi preparando o coração de seu povo para entender que tudo o que existe vem dele e para ele. A história da salvação começa com um ato criador e culmina na nova criação em Cristo. Por isso, ao revelar a verdade sobre a criação, Deus também revela o sentido e o destino de toda a história humana. A revelação da criação é inseparável da revelação e da realização da aliança do Deus único com seu povo. A criação é revelada como o primeiro passo rumo a esta aliança, como o primeiro e universal testemunho do amor todo-poderoso de Deus. E, por isso, a verdade da criação se exprime com uma clareza crescente ao longo da revelação, manifestando-se plenamente em Cristo. O Catecismo nos mostra que a criação não é um ato isolado de Deus, mas o início de uma história de amor que culmina na aliança. Criar o mundo foi o primeiro gesto pelo qual Deus se revelou e se aproximou de nós. Toda a criação é um testemunho vivo do seu amor e poder. No decorrer da história da salvação, esta verdade vai sendo revelada com mais clareza, até alcançar a sua plenitude em Cristo, no qual tudo foi criado e para o qual tudo converge. Entre todas as palavras da Sagrada Escritura sobre a criação, os 3 primeiros capítulos do Gênesis ocupam um lugar único. Do ponto de vista literário, estes textos podem ter diversas fontes. Os autores inspirados os puseram no início da Escritura para expressar, na linguagem da época, verdades fundamentais sobre a criação, sobre a vocação do homem e, enfim, sobre o drama do pecado e da esperança da salvação. O Catecismo nos ensina que os 3 primeiros capítulos do Gênesis são a porta de entrada para toda a revelação. Não são apenas um relato histórico ou científico, mas um texto profundamente teológico que comunica verdades eternas. Ali encontramos quem é Deus, quem é o homem e qual é o seu destino. O pecado original e a promessa de redenção já aparecem de forma embrionária, mostrando que desde o início Deus age para salvar. A linguagem utilizada reflete a cultura e a mentalidade da época, mas a mensagem é inspirada por Deus e é válida para todas as gerações. Na sua reflexão sobre as origens, Israel encontrou muitas tradições relativas às origens comuns dos homens e do mundo. Inspirado pelo Espírito Santo, Israel purificou estas tradições e aprofundou o sentido de tal maneira que, com o relato da criação no Gênesis, exprimiu a verdade sobre a criação, a sua origem e o seu fim em Deus, a sua ordem e a sua bondade, a vocação do homem e, finalmente, o drama do pecado e a esperança da salvação. Lidas à luz de Cristo, estas palavras permitem conhecer melhor o significado da criação. O povo de Israel viveu em contato com culturas e mitos antigos sobre a origem do mundo. Mas, iluminado pelo Espírito Santo, foi capaz de depurar tudo aquilo que não correspondia à verdade de Deus. O relato de Gênesis, fruto dessa inspiração divina, não é apenas uma história sobre o começo, mas uma profunda revelação sobre quem é o Criador, qual o sentido do mundo e da vida humana, e como o pecado e a salvação fazem parte dessa história. Em Cristo, o verdadeiro sentido da criação é plenamente revelado. Tudo começa em Ele, tudo se ordena em Ele e tudo encontra nele o seu destino. Em Cristo, tudo foi criado. Colossenses 1,16. A fé da Igreja confessa que o Filho Eterno, imagem de Deus invisível, Colossenses 1,15, é antes de todas as coisas, e tudo nele subsiste, Colossenses 1,17. O Novo Testamento revela que Deus criou todas as coisas por seu Verbo eterno, seu Filho bem-amado. Nele e para ele todas as coisas foram criadas. Tudo foi criado por ele e para ele, Colossenses 1,16. Ele é o herdeiro de todas as coisas, Hebreus 1,2, e nele tudo subsiste, Colossenses 1,17. O Catecismo nos conduz a um ponto central da fé. A criação não é apenas obra de um Deus genérico, mas do Deus uno e trino. Em especial, tudo foi criado por meio de Cristo e para Cristo. Ele não é apenas o Redentor que vem no tempo, mas também o princípio pelo qual todas as coisas existem. Isso significa que cada criatura, cada átomo do universo, tem sua razão de ser orientada para ele. E como herdeiro de todas as coisas, Cristo não só sustenta a criação, mas também a conduz ao seu cumprimento final. Reconhecer isso muda a nossa visão. O mundo não é fruto do acaso, mas parte de um desígnio eterno centrado no Filho amado do Pai. O Antigo Testamento sugere e o Novo Testamento revela o papel criador do Filho e do Espírito.
Essa ação criadora do Filho e do Espírito é inseparável da ação do Pai. O mundo foi criado pelo Filho e pelo Espírito, como pelas mãos de Deus, Santo Irineu. A criação é obra do Deus Uno e Trino, e essa verdade se deixa entrever já nas páginas do Antigo Testamento, tornando-se plenamente manifesta no Novo. O Pai não age isoladamente, mas em comunhão eterna com o Filho e o Espírito Santo. Santo Irineu, com a imagem belíssima das mãos de Deus, nos ajuda a compreender. O Filho e o Espírito são inseparáveis do ato criador. Assim, desde o princípio, a Trindade está agindo no mundo, revelando que o amor que criou todas as coisas é um amor de comunhão. Quando contemplamos a beleza do universo, somos convidados a ver nele o reflexo dessa obra conjunta do Pai, do Filho e do Espírito. Escreve São Boaventura: Deus criou todas as coisas, não para aumentar sua glória, mas para manifestá-la e comunicá-la. Deus, sendo perfeitíssimo, não cria por necessidade ou carência. Ele é a plenitude absoluta e eterna de amor, bondade e glória. A criação é fruto de sua liberdade e de sua generosidade infinita. São Boaventura nos recorda que tudo o que existe é chamado à existência para que a glória divina seja conhecida, contemplada e partilhada. Isso significa que o universo, com toda sua grandeza e beleza, é um convite a reconhecermos o autor de tudo e a nos deixarmos envolver por essa glória que é amor. Quando o homem se maravilha diante da criação, ele não está apenas admirando a natureza, mas tocando o reflexo do próprio Deus que deseja comunicar-se conosco. A glória de Deus é que o homem viva, e a vida do homem consiste na visão de Deus. Se já a revelação de Deus pela criação deu a vida a todos os seres que vivem sobre a terra, quanto mais a manifestação do Pai pelo Verbo dá a vida aos que veem a Deus. Santo Irineu. Santo Irineu nos ensina que a glória de Deus não é um triunfo distante, mas algo profundamente unido ao nosso bem. Deus é glorificado quando o homem vive plenamente. E viver plenamente, segundo a fé, é contemplar a Deus, conhecê-lo e amá-lo. A criação já nos concede um vislumbre dessa vida, mas é na manifestação do Pai através de Jesus Cristo, o Verbo eterno, que recebemos a vida em plenitude. Em Cristo, a visão de Deus não é apenas promessa futura, mas realidade que começa agora. Essa verdade nos recorda que fomos criados não para sobreviver, mas para viver na intimidade com aquele que é a própria vida. Cremos que o mundo procede da livre vontade de Deus, que quis fazer participar os seres de seu ser, de sua sabedoria e de sua bondade. Pois fostes criados no Cristo Jesus, Efésios 2,10, porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Colossenses 1,16. A palavra de Deus fez o céu e, pelo sopro de sua boca, todo o seu exército. Salmos 33,6. Deus é o único Criador. Tudo mais foi feito por Ele e nada existe que não tenha sido criado por Ele. A criação é a obra comum da Santíssima Trindade. Aqui o Catecismo reafirma que a criação do mundo não é fruto do acaso, nem de uma necessidade imposta a Deus, mas do seu amor livre e generoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo agem em perfeita unidade, e toda a criação é fruto dessa comunhão divina. Ao criar, Deus nos chama a participar de sua própria vida, impregnando todas as coisas com sua sabedoria e bondade. Isso significa que cada criatura, cada detalhe do universo, carrega a marca do Criador. Reconhecer isso muda nosso olhar. Nada é banal ou sem sentido, pois tudo foi querido e amado por Deus desde o princípio. Cremos que Deus não tem necessidade alguma das criaturas que criou, nem de qualquer ajuda para criar. Ele cria livremente do nada. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1,1. A palavra do Senhor fez o céu. Salmos 33,6. A fé na criação do nada é tão fundamental que a Igreja a defende com firmeza contra todas as formas de dualismo ou de panteísmo. A criação é obra de Deus e nada existe que não tenha recebido o ser dele. A expressão criação do nada, em latim, creatio ex nihilo, é central para a fé cristã. Ela significa que antes de criar, nada existia fora de Deus, não havia matéria pré-existente, forças eternas ou outro princípio rival. Apenas Deus é eterno e absoluto. Essa verdade nos preserva de erros como o dualismo, que afirma a existência de dois princípios eternos opostos, ou o panteísmo, que confunde Deus com o mundo.
A criação é fruto do amor e da liberdade divinas, e por isso toda a realidade depende dele a cada instante para existir. Isso também nos ensina a humildade. Nada nos pertence por direito absoluto, pois tudo é domingo. Não há nada que Deus não tenha criado. Tudo o que existe foi feito por ele. Com efeito, a Sagrada Escritura ensina expressamente a criação do nada, como é o caso em 2 Macabeus 7,28. Eu te peço, meu filho, olha para o céu e para a terra, e vê tudo o que há neles. Reconhece que Deus fez todas estas coisas do nada e que também o gênero humano foi assim criado. A fé na criação do nada não é apenas uma ideia filosófica, mas está firmemente enraizada na revelação bíblica. O texto de 2 Macabeus 7,28, nas palavras de uma mãe mártir a seu filho, confirma de forma direta que tudo veio à existência pela palavra e vontade de Deus, sem que nada pré-existisse. Isso nos lembra que o universo não é fruto do acaso ou de forças cegas, mas de um ato consciente e amoroso do Criador. Ao contemplarmos o céu estrelado ou a terra com toda a sua beleza, somos chamados a reconhecer a mão de Deus em tudo e a responder com gratidão e louvor. Como o Criador pode tirar o bem do mal moral, Deus, em sua onipotência, pode também, do nada, tirar o ser. E, por sua misericórdia, Deus pode dar a vida da graça aos pecadores, criando um coração puro neles, e dar a vida aos mortos. Ele que ressuscita os mortos e chama à existência o que não existe. Romanos 4,17. E porque por sua palavra pôde fazer brilhar a luz das trevas, pode também dar a luz da fé aos que a ignoram. Gênesis 1,3, 2 Coríntios 4,6. A criação não foi um ato isolado no início dos tempos. O poder criador de Deus continua a agir, sustentando o universo e intervindo na história da salvação. Assim como Deus chamou à existência tudo o que existe a partir do nada, ele também é capaz de transformar realidades aparentemente perdidas ou destruídas. Nos pecadores, ele cria um coração novo. Nos mortos, ele dá a vida. Nas trevas da ignorância, ele faz brilhar a luz da fé. Essa é a esperança que sustenta o cristão. Nada está fora do alcance da ação transformadora do Criador. O mesmo Deus que disse faça-se a luz é aquele que hoje ilumina a nossa alma e nos chama a uma vida nova. Ao longo destes parágrafos, o Catecismo nos revelou que Deus é a fonte de toda a existência. Ele criou livremente, sem necessidade, movido apenas por amor. Sua obra é boa, ordenada e sábia, e toda a criação é chamada a participar de sua glória. Também aprendemos que o ato criador não se limita ao passado. Deus sustenta todas as coisas no presente e conduz cada uma ao seu destino eterno. Mais ainda, ele é capaz de transformar o nada em ser, a morte em vida, as trevas em luz. Esse poder criador e redentor é o fundamento da nossa esperança. Se cremos em Deus Criador, somos convidados a viver em gratidão, respeito pela obra criada e confiança absoluta em sua providência. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1,1. Essa não é apenas a primeira frase da Bíblia, mas a base de toda a nossa fé. Se esta reflexão tocou o seu coração, inscreva-se no canal Herança da Fé, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a beleza da nossa fé. E lembre-se, o Criador continua agindo na sua vida hoje.